A gente vai dar continuidade, né, à nossa constelação sistêmica. E no último programa nós falamos da herança, né, Graça? Foi sobre herança. E hoje eu separei um tema aqui que é sobre relacionamento de casais. Então, como eu trabalho com pessoas que querem se divorciar, né? E às vezes eles me procuram para ver como que está a situação, né, de uma forma sistêmica. Às vezes a gente chega num denominador, né? Quando esse relacionamento envolve o não olhar para o outro, né? Então, às vezes, vão separar, não dá certo, aí tem muita briga, tem muita mágoa, né? Sempre uma separação vem com muita dor, né, Graça? É verdade. E a constelação, ela ajuda a entender o que vem atrás disso aí, né? Vou te cortando. Ontem passou um filme, na sessão da tarde, eu não estou lembrando o nome que foi. Mas é mais ou menos isso. Os dois casaram novos, apaixonados, mas não com amor, né? Uhum. Aí, com amor cego, talvez. Né? Então, assim, ficaram apaixonados, resolveram casar. Só que eu acho que depois o marido se sentiu muito preso, né? E pondo culpa nela, que ela era egoísta, mas era ele que era egoísta, né? Ele queria a vida dele de volta, a vida. Aí ele não fazia nada, não ajudava nada. Ele era dos bombeiros, né? Então ele só preocupava em salvar a vida, apagar fogo, mas em casa ele não fazia nada, não ajudava em nada, só pagava a hipoteca da casa, achava que já era muito, não valorizava a esposa, né? Não dava atenção para ela, mas punha a culpa nela. Sabe? Como se ela que fosse a culpada, né, daquela vida que levava. Tem gente que acha que o casamento é uma associação de clube, que eu posso entrar e sair a hora que eu quiser. Isso, né? Então não vai ter consequência, né? Então, às vezes é isso. Mas pode continuar. Mas aí a mãe procurava ensinar ele as coisas, mas aí ele não aceitava. Ele achava que a mãe punha defeito nele. E aí tudo era com o pai. Aí o pai deu um livro para ele. Eu lembro desse. Você lembra desse filme? É o diário. Aí ele tinha que acompanhar um dia de cada vez, cada passo, né? Eu sei que no final ele viu o amor que tinha pela esposa, começou a ajudar, a arrumar a casa, fazer as coisas todas, né? Isso. E prova de fogo, é isso mesmo. Tá. Então vamos sugerir, então, quem não assistiu, que assista, né? Que tem muito a ver com essa constelação, relacionamento, na visão sistêmica. Né? Mas é muito interessante. Igual, por exemplo, uma pessoa me procurou, uma mulher, né? Que estava prestes a separar. E aí ela falou assim, então, o que acontece, gente, na constelação familiar? Tem o campo morfogenético, né, que é onde que as coisas acontecem, né? E ali naquele campo vai ter aquela energia ali do sistema da pessoa que está sendo constelada, né? Então, quando é constelação em grupo, são pessoas que representam, né, o constelado, o cliente que a gente chama, né? Mas quando é individual, eu uso bonecos. Então, a própria pessoa ordena aqui a posição do boneco que está sendo representado. Então, ela se representou dessa forma aqui, lá no campo. Isso é o campo, né? É o que eu falei. É igual quando eu quero ligar na Rádio Santana, né? Eu vou sintonizar ali na Rádio Santana, 87,9. O campo morfogenético é aquela sintonia ali do sistema da pessoa que está sendo constelada, né? Então, tudo que acontece nesse campo, né, é o que
é o que vai mostrar ali para a pessoa, né, o que está lá no oculto, o que vem lá atrás. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não suporto aquele meu marido, né? Ele é uma pessoa insuportável, autoritária, eu não vou viver com ele mais. Então, simplesmente, eu não vou procurar saber o motivo. Eu acho que eu estou com a razão, né? Então, a constelação ela ajuda isso, a enxergar o outro lado, né? Aí, o que ela fez? Ela se posicionou dessa forma. Aí, eu pedi para ela colocar o representante do marido dela. Ela foi e colocou o representante do marido dela, uma distância bem grande, né? E aí, o que a gente percebe aqui? Ela está vendo esse marido? Ela está olhando para ele? Olha só. Vamos tirar isso aqui. Ela não está olhando para o marido, ela está olhando para uma outra direção. Quando a gente olha para uma outra direção, é alguém que a gente não está vendo, que a gente quer ver, mas não vê, né? Então, é algo que ela simplesmente não quer olhar para ele. Ela está olhando para uma outra direção, né? E ele não, ele está olhando para ela. Então, a primeira impressão, ele era culpado, né? Que tem muito isso quando tem a separação, a culpa, né? Então, a constelação ela ajuda, porque a constelação ela não tem julgamento, né? Não tem aquele que é culpado, aquele que não é culpado, aquele que é certo, aquele que é errado. Não existe isso, né? É o que se apresenta. Por isso que cada um tem a sua constelação. Não adianta generalizar, não. Essa constelação aqui, eu estou generalizando para todos os casais. Não, cada um tem um problema. Agora, tem muitos que acham que o outro é que tem que fazer ela feliz. Né? Isso também, né? Então, quer dizer, quando a gente se casa, a gente começa um vínculo, né? Porque o vínculo, ele põe a pessoa com a maior intimidade que pode existir, né? Então, eu resolvi me ligar a uma pessoa, né? Que seja do mesmo sexo, não tem problema, é um relacionamento, né? Eu vou ter uma intimidade com aquela pessoa. E essa intimidade vai me trazer um vínculo com essa pessoa, né? E esse vínculo, ele não desfaz assim, né? Então, quando a gente resolve se unir a um outro, o que vem junto com essa união? Você acha que é só aquela pessoa, do jeito que eu enxerguei ela, né? Não, ela vem com todo o sistema dela e ele vem com todo o sistema dele, né? Ele não sabe os códigos do sistema dela e ela não sabe os códigos do sistema dele, né? O que são esses códigos? São esses costumes que tem na família, né? Os segredos que vêm da família, né? As manias, né? Então, as exclusões que vêm da família. Os problemas vem que eles tudo. têm. A gente não casa com uma pessoa, a gente casa com a pessoa e o sistema todo dela. Né? Então, ela aqui já não via, ela mantinha uma distância dele e não olhava para ele. Aí eu pedi para colocar a mãe dela. Ela foi e colocou a mãe. A mãe. E aí eu pedi para colocar o pai dela. Aí ela colocou o pai aqui. Né? Então, esse pai, em relação ao marido, eles têm a mesma posição. Em relação a ela, pai e marido têm a mesma posição. Ocupam o mesmo lugar. Né? Então, ela não reconhece esse pai aqui. Ela não reconhece esse pai. A mãe tudo bem. Ela sente um apoio com a mãe. Mas o pai não. O pai é afastado e ela também não olha para esse pai. Então, o que acontece?
esse pai, por que ela não consegue olhar para esse marido? Porque ela transfere o que ela sentiu pelo pai para o marido. Entendeu? Ela não resolveu esse problema aqui. Esse pai era um pai, não era presente, um pai muito autoritário, né? Que ela não suportava a autoridade dele, e o autoritarismo, né? Não autoridade, autoritarismo. E a mãe sofreu muito na mão desse pai. Né? Então, ela transfere para esse marido toda a mágoa que ela tem por esse pai. Né? Então, aí, certamente não vai dar certo. Né? Esse marido, ele não é o marido dela, ele é o pai dela. Né? E ela quer vingar dele, do pai, através do marido. Né? Então, aí o que acontece? No relacionamento dos pais, nós não temos que intrometer. O que esse pai foi para essa mãe, não importa. Problema não é problema do filho. Isso é problema do casal. Né? Não tem que intrometer nessa vida. Eles sabem se resolver. Afinal de contas, quem que vem primeiro no sistema? O relacionamento. Né? Então, se essa mulher não resolver o problema com esse pai, o casamento dela não vai para frente. Não vai dar certo. Né? Então, ela tem que o quê? Tomar esse pai. Não importa o que ele foi, o que representou na vida da mãe dela. Né? Ela é filha, ela não é mulher dele, não é a esposa dele. Então, ela tem que resolver esse problema aqui. Né? Ela tem que honrar esse pai, né? Aceitar tudo que ele deu para ela. Afinal de contas, ela está aqui. Por quê? A vida, né? Porque esse pai se juntou a essa mãe para dar a vida para ela. Né? Então, ela tem que honrar esse pai. Agradecer, né? A gratidão é tudo. Né? Agradecer a vida que ele deu para ela. Né? Depois que ela conseguir tomar esse pai, ser grata, aí sim ela vai ter como olhar para esse marido. Né? Ela vai conseguir ver esse marido. Porque o problema não era o marido com ela, era ela com o marido. Ela chegou falando que o marido que era cheio de problema. E aí, o que ela tem que ver? Ela tem que ver nesse marido não só ele, tem que ver também os pais dele. Tem que ver os pais dele, que tem atrás. Né? Esse marido, por que ele se juntou a ela? Porque ela também é muito autoritária. Ela não aceitava o autoritarismo do pai, mas ela é muito autoritária. Né? E aí, esse marido, ele aproximou dessa mulher porque na casa dele a mãe também era autoritária. Né? Então, as coisas vão se repetindo. Né? Quando a gente não vê, não entender, vai só prolongando. Né? E não tomar aquilo e fazer diferente, você vai sempre repetir, né? Esses emaranhamentos. Então, ela vai ser grata a esse marido, né? Esse marido vai ser grato a ela, porque no casal não existe... Lembra que eu falei que no casal não existe hierarquia? Né? Eles são o quê? Iguais, eles são iguais. Né? Lembra da lei das ordens do amor? Que atua no sistema, quer você queira ou não, né? Que é o pertencimento, a hierarquia, a ordem, e o dar e receber, que é o equilíbrio. No relacionamento de casal, dar e receber é o que mais atua.
né? Quando um dá demais e o outro não consegue dar na mesma moeda, vai dar emaranhamento no sistema. Aquele que recebeu muito, ele vai se sentir pequeno. E no casal não existe o pequeno. Todos os dois têm o mesmo Só nível. os filhos mesmo, né? Entre os dois, não. Lá com os filhos é diferente. Os filhos são menores. São menores. Né? Mas entre o casal, eles são iguais. Né? Agora, ele deu demais. Né? Ele teve a maior paciência com ela. Né? Ele aceita todos os autoritarismos dela. Né? Ele trabalha, né? Tenta cuidar dos filhos, e ela nunca está satisfeita. Né? Ela nunca... quando existe um emaranhamento cá atrás, né? Principalmente com o pai, os relacionamentos dessa filha sempre vão dar problema. Né? Esse pai, por ser ausente na vida dela, né? Ela vai tentar achar o vazio que esse pai deixou em outro. Aí ela vai procurar um marido. Né? Aí esse marido é mais calmo, porque ela é agitada e autoritária. Aí ela vai conseguir relacionar com esse marido muito bem, tudo. Mas chega uma hora que ela exige tanto que ele não vai dar conta. Ele não dá conta. Ele não é o pai dela. Né? Ele vai chegar uma hora que ele fala assim, não dou conta de ficar nesse jogo, né? Eu não estou mais à sua disposição. Aí ele vai embora. Ele sai, ou ele trai, né? Mantém um outro relacionamento. Porque essa mulher passou a ser, talvez, uma filha dele. Né? E ele não vai relacionar com a filha. Então, ele vai procurar o quê? Uma outra mulher que ele vá relacionar com ela. Né? Isso. Então, gente, é um emaranhamento, né? Quando a gente consegue entender qual a dinâmica que tem dentro desse relacionamento, a gente começa a ter hábitos diferentes, a ter posturas diferentes. Né? E aí, quando a gente descobre que lá atrás tem o amor, né? Que eu me uni a ele por um ato de amor. Eu nasci por um ato de amor. Quando a gente vai voltando e vê que tudo isso tem a ver com amor, né? A gente tem mais tranquilidade. Não quer dizer que a pessoa não vai mais divorciar. Ela pode divorciar, mas na paz, né? Não precisa aquela coisa desgastante que às vezes os filhos sofrem muito com isso. Né? Então, o que é? Além de olhar para o outro, o que a gente tem que também ver? Qual é a minha responsabilidade aí? Né? O que a gente faz com a responsabilidade da gente? A gente, às vezes, terceiriza ela. Né? Verdade. A gente coloca na mão do outro. Né? Então, a gente não assume a responsabilidade dos atos. Né? Então, ela tem tudo para dar certo se ela resolver o problema dela aqui com o pai primeiro. Né? Honrar esse pai, agradecer a vida que ele deu. E aí ela vai falar, agora eu vou viver minha vida. Eu renuncio aos pais. Agora, o importante, aí eu tenho filhos, né? O importante é essa família aqui. Então, essa família aqui, ó, é a minha prioridade, né?
Eu vou ter... aqui vai ser o que eu vou começar agora uma nova família, então essa é a minha família. Eu vou fazer tudo que eu recebi do meu sistema, eu vou trazer, mas de forma diferente, né? Existe uma coisa que chama lealdade familiar. Lealdade no sistema. Essa lealdade é um problema. Às vezes, você sacrifica a sua vida em lealdade ao seu sistema, né? Você separa do marido, você larga tudo em lealdade ao sistema. Né? Então, esse sistema, às vezes, por exemplo, a mãe, né? Aquela mulher que sempre foi vítima, né? Sempre se vitimizou. Aí, o que eu faço? Eu fico ali do lado da minha mãe, esqueço que eu tenho outra família, né? Eu vou, por lealdade a essa mãe, né? Eu posso até morrer por ela. Inconscientemente, a gente pensa assim, né? Eu carrego, mamãe, para você essa dor que meu pai te causou, né? E aí, isso aqui nunca vai resolver. Ela vai perder a família dela, né? Ela pode ser grata, né? Mas ela pode fazer diferente. Ela pode ter a sua própria vida, mesmo honrando todo o sistema dela. Né? Ela vai fazer diferente. Não precisa dessa lealdade, né? Que pode ajudar, mas ao mesmo tempo ter a sua independência. Ter a sua independência. Então, vai acontecendo isso. Aí, o que a gente pensa também no divórcio, tem muito isso, Graça. Por exemplo, eu me casei, né, com uma pessoa, eu casei. Aí, tive minha filha. Um certo tempo depois, o casamento já não... Como diz, vai caindo na rotina, a gente não vai enxergando nada mais, né? Nada de bom, que a gente começa a só ver coisas negativas. Fica preso, né? Com criança, tudo, né? Então, você não vai se satisfazendo mais, né? E aí, eu começo a desligar desse marido, né? Esse marido vai e arruma uma amante, né? Arruma um amante. Então, aí a gente separa, ele vai viver com essa mulher, né? Só que o que acontece na hierarquia aqui? Quem que tem precedência nesse sistema aqui? É essa mulher, a primeira mulher. Gente, quando a gente casa a primeira vez, esse vínculo é tão forte, né, que nunca você vai desfazer desse vínculo. Você pode ter outros relacionamentos, outros vínculos, mas você já deu muito para esse vínculo aqui, para esse relacionamento. No segundo, você já não vai ter tanta coisa para dar. Por isso que eles falam assim, o segundo casamento às vezes separa mais fácil, né? É porque a pessoa, no primeiro, ela já deu tudo que ela tinha. Não é tão forte, né? Não é tão forte, né? Então, não existe, a gente fala, minha ex-mulher, meu ex-marido, né? Não existe o ex. Existe o primeiro, o segundo, o terceiro, né? Então, essa mulher vai ser sempre a primeira. E ela tem precedência, mas não tem prioridade. A atual que tem prioridade. Ele vai viver com essa aqui, né? Mas ele tem que respeitar tudo que aconteceu nesse relacionamento aqui. Esse filho, ele também tem precedência ao relacionamento desse, né? Agora, e tem prioridade, que filho tem prioridade. Filho. Não existe filho, né? Esse filho. Não existe. Então, vai acontecer isso. Então, no relacionamento, então, sempre vai ter o vínculo. Você nunca vai deixar de ter esse vínculo.
Você quer fazer algum... Não, eu ia te perguntar o seguinte, que acontece muito também, é aí no caso, a mãe dominar o marido. Ah, é. Como é que fica? Isso é o que mais acontece. Porque a mãe é que escolhe as mulheres, as namoradas, né? Acontece demais. Isso aí acontece muito. Então, essa mãe, às vezes esse filho aqui, o pai morreu, por exemplo, ele assumiu o papel de pai, de marido da mãe, né? E essa mãe sempre teve essa influência sobre esse filho. Mas mesmo com o marido vivo? Às vezes o marido também não, né? Mesmo se o marido vivo, esse filho pode ser considerado o marido dela, né? E essa mãe vai sempre estar influenciando ali na vida dele em relação ao casamento. E aí o que acontece com o casamento, né? Se ele já é marido da mãe, como é que ele vai poder ser marido dela? Né? Então, ele tem que chegar para essa mãe e falar: mamãe, você já me deu tudo que eu podia ter e querer, né? Mas agora eu vou viver minha vida, né? Eu tenho a minha esposa, a minha família, eu não posso mais viver no seu... Com as vontades dela, né? Manter do jeito dela. Do jeito dela. Agora eu tenho minha família. Às vezes isso causa até brigas na família, né? É a mãe que fala da nora, é nora que fala da sogra, né? E aí fica aquele inferno. Mas se ele não cortar o renunciar, umbilical lá. se ele não renunciar esse amor aqui, né? Ele jamais vai estar pronto para viver um relacionamento, né? Saudável, com o relacionamento que ele quer ter, né? Que é dele. Não quer dizer que vai abandonar essa mãe, mas agora os dois vão se olhar aqui. Não existe mais. Lógico que quando a gente vê, sabe, dos costumes que tem a família do marido, e o marido sabe dos costumes que tem a família da esposa, é mais fácil de aceitar, né? Por que ele é tão autoritário comigo? Né? Por que ele é tão grosseiro? Porque lá atrás ele teve um pai também muito grosseiro, ou uma mãe subserviente, né? Então, ele vai tentar fazer isso com a esposa. Mas quando essa mulher enxerga isso, ela pode ajudar esse marido a enxergar, a ver diferente, né? A ter atitudes diferentes. Agora ficou lá. Aquela família lá não é mais a nossa família. Aqui nós temos outros costumes, né? Então, aí sim, aí tem tudo para dar certo. Mas, se continuar preso lá, o relacionamento não dá certo mesmo. Não tem jeito, não. Né? E é os filhos que agradecem. Porque, às vezes, o que acontece numa separação também? Um culpando o outro, o filho fica aqui no meio, coitado. Né? Aí ele vai achar que a culpa é dele. Né? Agora, esse filho, ele não tem que ligar para o que os pais falam, deixa falar, faz ou deixa fazer. Isso é problema dos pais. Ele é filho e tem que ser protegido por esses pais. Né? Não, ele não tem que carregar o peso da responsabilidade desse casal, não. Se eles estão brigando ou o que for. Né? Então, gente, a gente esquece assim, alguma coisa, né? Deixa eu ver se tem algum...
Aí, no caso, por exemplo, aquele pai que aquela mulher não enxergava para ele, ela pode virar para ele e dizer: pai, eu tive muito julgamento em relação a você. Foi muito duro quando eu perdi você e eu não consegui passar por cima disso. Isso me atormenta até hoje, porque esse pai, eu esqueci até de falar, ele foi embora, né? E ela sentiu uma dor muito grande com isso. Apesar dele ser autoritário, fazer a mãe dela sofrer, ele fez o pior, que foi embora, né? Então, quando ela reconhece isso, ela reconhece que ela pré-julgou esse pai, né? Mas ela vai fazer diferente em honra a ele. Ela vai ser boa para os filhos, ela não vai ser autoritária para os filhos como o pai foi com ela, né? E ela em honra a ele mesmo, né? Então, isso aí, as coisas vão rolar de forma bem tranquila, né? Então, gente, eu estava pensando também, por exemplo, teve um caso de um casal de mulheres. E elas viviam muito bem, tudo, montaram um patrimônio, né? Mas elas quiseram ter um filho, né? Aí uma delas, ela falou assim: não, esse negócio de in vitro, essa coisa de inseminação artificial não é muito legal, não. Vamos arrumar uma pessoa que possa ser nas vias normais, né? Para conseguir ser o nosso doador, né? E aí elas viviam muito bem e concordaram. Aí tinha um amigo, né? Esse amigo tinha todas as características que elas gostavam, e ele aceitou de ser o pai dessas crianças, né? Então, uma delas engravidou dele. Aí, quando ela engravidou, ele começou a dar muita assistência para ela, né? E essa aqui, ela foi ficando aquém na relação, né? Foi tendo ciúmes, porque ela convivia muito com ele, né? Eles se davam muito bem, né? Até a hora que ela não aguentou mais e foi embora. Aí ela foi embora. Então, essa aqui teve o filho, a filha, né? Os dois tiveram a filha, viveram um tempo com essa filha. Só que o tempo foi passando, a essência dela voltou a falar, né? Ela sentiu falta da companheira antiga, né? Então, o que acontece aqui nessa relação? Essa aqui é a primeira. Esse aqui é o segundo dessa aqui. Isso. Né? Então, em relação a essa aqui, a primeira, né, o primeiro relacionamento dela é essa, e o segundo é esse. Ela não casou, ela não fez nada, só teve o filho, conviveu com ele, tudo, mas isso aqui fez com que essa fosse embora. Então, ela viveu um tempo sozinha, cuidando da filha, com assistência dele, né? Aí, um tempo depois, as duas se encontram novamente, em outra situação. Então, essa aqui passou a ser o terceiro relacionamento dela, mesmo ela tendo sido a primeira. Porque é outro contexto, né? Eu fui casada há muito tempo, me separei, né? E fiquei separada 6 meses, voltei para o meu marido.
Só que até é engraçado, falar assim, dá continuidade ali a relação, né? Não, tudo de teve novo. uma quebra, né? Teve um outro contexto. Então, esse meu marido passou a ser meu segundo marido, mesmo sendo a mesma pessoa, né? Então, essa ordem tem que seguir dentro do sistema. Ele tem que ocupar a função conforme a ordem, né? Ele não pode ocupar a função do primeiro marido, ele é o segundo marido. E essa aqui passou a ser o terceiro relacionamento dela, né? Então, aí ficou bem, né? Elas voltaram e deu continuidade, mas de uma forma diferente. Não tem jeito de ser a mesma coisa. E já Né? tem aí, no Quando caso, tem até uma filho ruptura na intimidade, né? Tem esse vínculo existe, mas num contexto diferente, né? Ela vai ser sempre a primeira e a terceira, e esse vai ser o segundo dela, né? Segundo relacionamento. Isso. No caso, eu falo muito com os meus clientes, né? Que a melhor hora de separar é quando não precisa mais separar. Deu para entender? Está tudo resolvido, né? Que quando... Não tem pendência nenhuma mais. É a melhor hora, porque quando a gente está no auge ali da mágoa, né? Da raiva, da vontade de vingança, tudo dá errado, não chega a um denominador. Na hora de ir para a audiência, por exemplo, não vai haver uma conciliação. Né? Então, é bom resolver antes, né? Porque, às vezes, a pessoa ela é dependente daquele sofrimento, sabe, Graça? Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta, ela depende daquilo. Acho que acostuma com aquilo, então, por exemplo, medo até de sair fora daquilo, né? O que vai acontecer depois? E ela vai, por exemplo, para um divórcio litigioso, né? E que tem muita raiva, ela quer sugar, vamos supor, essa pessoa quer sugar tudo que a outra tem, né? Bens e o sentimento também, né? Porque aquilo contagia, né? Os filhos, todos da família, todo o sistema é contagiado pela mágoa, pela raiva dessa pessoa, né? Então, quando isso, aí o que acontece? Ela entra com o litigioso, né? Aí tem audiência, não resolve, porque na hora da partilha lá dos bens ela não concorda, né? Mas aí tem também a guarda dos filhos depois, e aquilo vai dando processo em cima de processo, né? Aí não deu certo a guarda, entra com alienação parental, né? Aquilo vai fazendo um emaranhado de processos, de problemas, que ela nunca vai, o outro nunca vai ficar livre disso, porque essa pessoa depende disso, né? Enquanto ela estiver segurando o parceiro, né? Ela, mesmo dessa forma negativa, ela se sente ganhadora, né? E não tem ganhador na relação. Não tem o culpado da relação. Sempre um culpa o outro, né? Não tem essa culpa. Por isso que eu falo, a melhor hora de separar é quando não precisa mais separar. Alba, tem um outro também, que eu conheço, que eu estou lembrando. Quando o marido domina a esposa e ela fica sem saída. E aí abandona todo mundo. A mulher que abandona todo mundo, o sistema dela. Ela faz uma lavagem cerebral nela mas só que ela tem atrito com ele, né? Ela praticamente isola da família toda e não tem saída, fica sem saída. Isso acontece demais, né? Essa mulher, ela tem que buscar a força dela na família, na origem dela. Quem que dá a vida? Quem que te salva?
são os pais. Então, ela tem que voltar à origem dela. Ela tem que ter a força desses pais, né? Para ela conseguir tomar uma iniciativa. Porque, às vezes, a gente fica numa situação que a gente que atraiu isso, sabe? Inconscientemente, eu não falo que é consciente, eu não quero ficar sofrendo. Tem gente que apanha, né? Tem todo tipo de abuso. Então, por que essa pessoa se submete a uma relação tóxica dessa? Né? O que tem atrás disso aí? O que ela está sendo leal? Talvez no sistema dela, é muito estranho, a gente fala assim, porque a ancestralidade da gente, ela influencia na nossa vida. Tudo que foi, influencia. Não tem a ver com espiritismo isso. Isso como Bert Helling fala, é o DNA da família. A alma, né, a alma da família, ela vai influenciando em vários sentidos. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem muita dor de cabeça, às vezes, né? Talvez algum membro desse sistema foi alguém que ficou internado no manicômio e recebeu muito choque, né? Então, às vezes, aquele padrão ali, ele vai se reverberando, talvez na terceira geração. Nem seja, talvez, filho dele que vai ter algum problema. Talvez os netos, até bisnetos. Né? Então, quando a pessoa entra numa relação tóxica, alguma coisa aconteceu no sistema dela para ela se sentir, como dizer, eu mereço. Dependente também, né? Eu mereço isso. Né? Chama amor cego, né? A pessoa sofre, mas não toma uma iniciativa. Ela porque mantém eu acho que fica com medo como vai sobreviver, né? Separando financeiramente. São as como é que fala? Limitantes? Que eu falo. São as crenças limitantes, né, que as outras pessoas embutem na cabeça da gente. Né? Que você não serve para nada, você não vai conseguir dar nenhum passo sem eu te ajudar, sou eu que ponho comida na mesa. Né? Essa mulher, ela vai achar que ele dá demais. E ela não dá conta de dar para ele a mesma coisa. Ou ela se submete a isso, eternamente, a esse sofrimento, né? Ou então ela fala, chega, dá um basta nisso. A constelação, ela mostra muito isso, sabe? Quando você enxerga, essa pessoa, ela está totalmente cega. Ela vê só o que está ali. Ela não consegue ir lá atrás para ver de onde saiu a essência dela, né? Então, isso aí, é muito bom ver isso na constelação. Porque cada caso é um. É um caso, né? Ela pode estar honrando aqui uma mulher que foi assassinada pelo pai dela, né? Que às vezes está oculto ali Tem um caso interessante. Tem meu avô, ele foi uma pessoa que saiu muito cedo da cidade dele para ganhar o mundo. Ele viveu Aí ele chegou lá na terra, nossa terra lá, era um rapazinho ainda, né? Porque antes não existia a criança, né? Quer dizer, não existia adolescente, né? Existia criança e já ia para adulto, né? Com 12 anos era considerado adulto. E ele, com 14 anos, ele começou a trabalhar e tudo, e foi trabalhar na fazenda da irmã dele, que era casada, né? O dono da fazenda era o marido da irmã. E ele viveu muito tempo ali, trabalhou muito, muito mesmo, e era muito maltratado, porque ele dormia no paiol. Nem era dentro de casa. Ele ficava no paiol. O que ele conseguia ali,
que ele comia e tudo. Então, ele passou muita dificuldade. E esse cunhado dele era muito ignorante. Muito ignorante. E aí, o que aconteceu? Ele cresceu e casou-se e fez uma amizade com um advogado que era muito bom para ele, e ele ascendeu, ele ficou bem mesmo, sabe? E ele teve os filhos dele. Aquele cunhado, que era casado com a irmã morreu. E ele casou-se novamente. Esse cunhado, né? Teve mais filhos no segundo casamento. Esse meu avô, que também já era casado e teve filhos, um dos filhos casou-se com a filha do segundo casamento. Do segundo casamento desse cunhado dele. E esse tio meu, ele era muito ruim para essa mulher. Ele fazia muita maldade com ela, sabe? Então, olha só como que as coisas reverberam, né? Às vezes, o que o pai dele sofreu, ele repete na filha do algoz dele, né? Anterior. Então, acontece muito isso. Quando você vê isso, né? Que você entende como que é a dinâmica do sistema, você já toma uma atitude. Então, para que eu vou viver com essa pessoa? Eu vou sofrer? Vou, mas esse inferno aqui é pior do que qualquer outro. Se eu passar fome com meus filhos, né? E, às vezes, essa é uma coisa psicológica. E ela, né? não vê que a família vai abraçar. Não vê. Ela acha que ninguém... Às vezes, até a família foi contra aquele casamento. Já sabia como que era, né? Aí ela fala assim, como que eu vou voltar para minha família? E ela vai se submete a esse sofrimento, né? A vida inteira. E esse homem jamais vai respeitar essa mulher, né? Ele sempre vai fazer algo para sacudir essa mulher, para ver se ela toma atitude, inconscientemente, né? Então, isso aí, a gente vê tudo na constelação. É muito, muito bom a gente fazer essa constelação. Verdade. Então, o ideal é assim, tudo resolvido. Aí, o que ela faz? Essa mulher, ela tem que buscar a força em quem dá a vida para ela, que deu a vida, que são os pais dela, a família dela, né? Quando ela resolver aqui o que está, por que ela fica assim? Por que, como diz, ela tem um dedo podre, né? Isso arruma relacionamento desgastante. Ela vai ver que lá atrás teve alguém que não foi visto, né? Talvez uma noiva do pai que o pai abandonou, talvez na porta da igreja, né? E ela vai enxergar essa pessoa que foi excluída, né? No sistema, todos têm direito a pertencer. Ou a mãe abandonou. Ou a mãe, isso, né? Essa mãe abandonou. A gente não sabe quais foram os motivos dela, né? Talvez esse pai era idêntico àquele marido também, né? Com a mãe. Agora, se ela honrar essa mãe, né? Ela entender, não julgar essa mãe, que ela entender que essa mãe sofreu muito, que era a única forma de sobrevivência dela, era sair, né? Ela honrou essa mãe, aí ela resolveu o problema dela no sistema. Aí ela está livre para ficar ou para ir embora. E se o pai arruma outra e abandona eles, os filhos? Abandona os filhos também, né? Abandona assim, afasta um pouco, né? Por causa dessa. Essa aqui afasta os filhos. Esse pai, ele vai ter que honrar o primeiro relacionamento dele e os filhos, que os filhos têm precedência. Vai vir primeiro. Primeiro, né? Não importa. A prioridade são os filhos, né? Essa mulher aqui,
ela tem que aceitar aquele filho. Por causa dessa separação aqui, ó, que ela entrou na jogada. Né? Isso. Então, ela tem que respeitar a primeira esposa e acolher esses filhos. Porque também não vai dar certo aqui para ela. Sempre vai ficar faltando. É verdade. Né? Sempre vai ter a falta. Mas é isso, né, Graça? Então... se for olhar tudo, né, Alba, o dia inteiro, né? Tem exemplos e mais exemplos, né? Pois é, gente. Então, quem quiser fazer perguntas, né? E terminando, Alba, também, é que o fio que eu estava falando do filme, tá. O pai escreveu para ele passo a passo, né? O passo a passo. Só que no final ele conta para o filho. Quem fez aquilo foi a mãe. Foi a mãe. E para ele aceitar... Ele era contra a mãe. Ele era contra a mãe. Ele achava que a mãe que era o problema. Porque a mãe fez de tudo para ajudar, mas ele achava que a mãe só via defeito nele, né? Mas a mãe queria ajudar e ele não aceitava. Então, o pai entrou... Aí, no final, que deu tudo certo, ele contou que quem fez aquilo tinha sido a mãe. E aquele passo a passo foi para ele enxergar... Enxergar a esposa. A esposa, enxergar a mãe. Cada um na sua função. Isso. Né? Aí ele foi e pediu... Porque quando dentro do sistema você não vê, você não enxerga o que tá emaranhando ali, nunca vai resolver. A constelação, ela traz forte, né? essa consciência aí. É verdade. Então, gente, eu atendo, né? Eu faço atendimento individual em grupo. Em grupo a gente ainda não começou, não recomeçou, né? Por causa da pandemia. Mas eu pretendo fazer uns grupos, né? E a gente vai retomar esse atendimento em grupo. Mas o atendimento individual pode ser agendado pelo WhatsApp 98628-8111. Instagram, Constelar Direito 1. E no Facebook, Constelar Direito. Né? Então, na Rádio Santana também, né? O Facebook da Rádio Santana. E aí, gente, eu espero aí vocês façam perguntas, porque quando faz a pergunta, é bom que a gente lembra, né? Das dinâmicas, como que são e tal. Ajuda como muito. Desenrolar. Então, eu aguardo aí. E quem quiser mandar por e-mail também, pode, a sua por história, e-mail também. Né? Alba Valéria Pacheco Lanza, sem acento, @gmail.com.